Boa noite, pastor Anjo. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ângelo, tudo bem? Tá ouvindo a gente bem? Eu estou ouvindo bem, vocês estão me ouvindo bem? Pô, essa voz é marcante, né? É, né? E a pastora? Bianca. Pastora Bianca, seja bem-vindo, né? A página Justificado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente estar batendo um bate-papo, né, sobre um tema, querendo muito importante, um tema que tem circulado e circula, né, no meio das gerações, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, até mesmo no meio dos adultos, né? Esse tema sobre identidade, saber quem sou e para onde vou, né? Meu nome é Sueberton Aquino, mais conhecido como Maninha. Uma boa noite, eu sou o Pedro. Somos administradores da página Justificados. A gente fez essa ferramenta no meio dessa pandemia para a gente poder estar chegando aos lares das famílias, levar uma palavra de consolo, uma palavra de reflexão e também, querendo ou não, levar o amor de Cristo, né? Então, a gente tem que sempre usar a internet ao nosso favor, né? E a gente vai usar construindo o reino, ajudando a construir o reino e trazendo mais soldados para o reino de Cristo. Amém? Amém. Pastor, identidade é com você. Fechou. Primeiro, é uma grande honra poder fazer parte desse tempo especial. Sabe, Maninho, é um tema que mexe muito no meu coração, assim, principalmente nesses dias que a gente está vivendo, né? Dias de crises, mas algo que tem falado bastante comigo, e o Senhor tem ministrado ao meu coração, é que em tempo de crise o Senhor levanta uma geração forte, uma geração capacitada, né? Se não tivesse a crise, a gente nem estaria agora ao vivo trocando uma ideia, né? Talvez a gente estaria em outro lugar nesse momento. Mas a crise faz a gente sair da nossa zona de conforto e criar alternativas, coisas diferentes, né? Eu tenho me questionado muito com Deus na questão não de identidade, né? Eu acho que existe uma grande diferença entre a identidade do jovem e o chamado do jovem. São coisas distintas e às vezes a gente acha que é a mesma coisa e que estamos falando da mesma coisa. A identidade do jovem, ela precisa ser qualificada, encontrada apenas de uma maneira. Como liderança de jovens há anos, já que a gente trabalha com essa galera, e a gente encontra essa dificuldade até os dias de hoje de jovens que ainda não acharam a sua identidade. E o jovem, ele coloca na cabeça que ele precisa... O jovem, eu, vocês, todos que estão nos ouvindo, eles colocam na cabeça que precisam achar a tal da sua identidade. Mas lendo a palavra de Deus, num contexto geral, a gente consegue entender que a identidade, ela só pode ser achada de uma única forma. O resto vai ser a procura de um chamado, a procura de um ministério, a procura de uma vocação, de um emprego, de uma certa profissão qualificada, mas identidade, ela está muito relacionada ao encontro que eu vou ter com Cristo Jesus. Amém. Quando Deus nos formou lá no jardim, Ele colocou dentro do ser humano, com o sopro de vida, Ele colocou um espaço ali dentro, e esse espaço, ele ficou vazio por causa do pecado. E é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça, aonde eu só consigo encontrar a minha identidade, quando esse espaço dentro de mim, ele volta a ser preenchido com Jesus Cristo. E a minha identidade em Cristo Jesus, ela é autenticada. Então, não importa quem eu seja, não importa a minha profissão, não importa o meu chamado, o meu ministério, se eu tanco, se eu canto, se eu
se eu toco, se eu prego, se eu limpo o banheiro. A minha identidade, ela é estabelecida em Cristo Jesus. Lá em Josué capítulo 1, versículo 4 e 5, é um texto conhecido, mas muito lindo. Ele fala assim, ó: o Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta às nações. Então, não depende do que eu vou fazer, mas sim em quem eu me torno em Cristo Jesus. Por exemplo, o Maninho, ele trabalha na prefeitura de Itajaí, né? Mas a identidade não foi a vida que te deu. A identidade foi quando o Maninho se encontrou com Cristo e ele deixou de ser aquela velha criatura e se tornou, então, agora a criatura essa que Jesus sonhou já no ventre da mãe. Essa identidade que faz toda a diferença. Porque a identidade normal as pessoas têm. Agora mesmo aqui em casa, eu estava falando para minha esposa, bateu palma ali um senhor e ele me pediu coisas dizendo que nem sei se isso é fato mesmo, se está acontecendo isso, mas ele trabalha com artesanato na praia e foi apreendido e levaram as ferramentas dele, enfim. Mas ele me mostrou a identidade dele. Ele tem uma identidade. Ele não tem onde morar, ele não tem o que comer, ele não tem nada, mas ele tem uma identidade. Ele tem um CPF que, por sinal, está de aniversário hoje, dia 28/5. Poxa, dia 28/5, com 45 anos, estava alcoolizado, estava mendigando, porém ele tem uma identidade. Só que ele ainda não identificou e ainda não descobriu qual a sua verdadeira identidade. Porque a nossa verdadeira identidade ela só é determinada em Cristo Jesus. Eu posso ser o melhor profissional do mundo e ganhar o dinheiro que for. Se eu não tiver a minha identidade em Cristo Jesus, aquele vazio dentro do meu coração ele vai continuar vazio. Eu li um livro uma vez que eu achei muito legal. Esse livro eu nem sei se existe para vender. Ele é o escritor é Bruce Walson, é um missionário. Não lembro o nome do livro, não. Por Amor a Cristo, eu acho que é. É um missionário que ele vivia nas tribos indígenas, uma tribo muito pesada, que matava mesmo os missionários e tal. Mas Deus falou ao coração dele que ele deveria ir lá. Chegando lá, ele começou não a pregar Jesus Cristo, mas ele tentou primeiro entender a cultura daquele povo, falar a língua daquele povo. Em determinada situação, o povo começou a dar ouvido àquilo que ele tinha para ensinar. E a maneira que ele achou, maninho, foi muito legal, Pedro, porque naquela aldeia existia uma competição de músicas. Eu não entendi bem como é que era aquela competição, mas o cacique ele precisava cantar uma música e o restante do grupo tinha que copiar a letra da música. E chegou a vez desse missionário, era a vez dele, e ele começou então a cantar a respeito do Evangelho de Cristo, já na língua deles. E o cacique foi obrigado, por causa da competição, ele foi obrigado a repetir aquelas palavras. E ele acabou se convertendo dessa forma. E naquela noite, maninho, o cacique, ele estava muito enfermo, à beira da morte, assim, numa certa noite, e ele começou a delirar e num sonho apareceu um homem de branco chamando aquele cacique, não pelo nome que todo mundo conhecia, mas por um nome que só ele conhecia. Porque nessa aldeia, não sei se é assim em todas, mas nessa aldeia, o camarada, quando ele era batizado, ele nascia, ele era batizado, ele recebia 2 nomes. Um nome que era secreto, que era em segredo, ninguém sabia, a não ser o pai e a criança. E o outro nome popular, onde todos usavam. E essa luz, esse homem reluzente que apareceu no sonho, ele chamou ele pelo nome em secreto. Então, Jesus
Ele entendeu que era Cristo chamando ele pelo nome verdadeiro dele. Porque ele conhecia aquele cacique no íntimo, ele conhecia aquele homem pelo seu nome verdadeiro. E aquilo, sinceramente, eu entrei em choro quando eu li aquela parte, porque Cristo, ele nos conhece como nós somos, não como eu me apresento para o Maninho, para o Pedro, como eu me apresento ao mundo, como eu me apresento aos jovens, não. Ele me conhece. Ele conhece a podridão que existe dentro de mim, ele conhece a coisa ruim que eu sou. Ele me conhece. E mesmo assim, ele me ama. Então, identidade, maninho, está linkada com aquilo que eu sou de verdade em Cristo Jesus. Então, se eu ainda não conhecia Cristo Jesus, eu não consigo ter essa identidade. Eu quero compartilhar outro texto contigo, que está lá em Salmos 139, que fala assim: eu te louvarei, 139, versículo 14. O salmista fala assim, ó: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. A gente nota aqui e vê a soberania do Deus Todo-Poderoso, que não tem fim, que ele sabe de todas as coisas, e ele sonhou comigo, ele escreveu uma história ao meu respeito. Porém, hoje, eu preciso entender e saber que eu preciso me arrepender para que Cristo possa, então, estabelecer o reino e a identidade dele em mim. Assim, mano, pode chover, pode dar calor, posso ter dinheiro, posso passar fome. A identidade, ela vai continuar ali registrada. A identidade não fala do que eu faço, mas fala do que eu sou. É verdade. E os nossos jovens, cara, a nossa geração, e eu falo dos crentes mesmo, eles precisam entender isso. Que eles não precisam fazer alguma coisa para ter uma identidade em Cristo Jesus. Eles precisam simplesmente se apaixonar por Jesus Cristo. Porque, cara, quando eu me apaixono por Jesus Cristo, eu deixo de pecar, eu deixo de ofender, eu deixo de mentir, eu começo a ler a palavra de Deus. Por quê? Porque eu amo tanto a Cristo que eu quero conhecer. Eu quero conhecer aquele homem que veio, deixou de ser Deus, veio em forma de homem, como homem foi servo, foi escravizado, bateram nele, em forma de servo, ele foi até a cruz. Esse Cristo que eu preciso entender. Não um Jesus na manjedoura, não um ídolo Jesus, mas sim a obra perfeita e completa do início ao fim, desde a criação do mundo. Esse Jesus eu preciso entender, que ele estava lá com o Pai, criando, que ele estava lá com o Pai, morrendo na cruz do Calvário. E essa obra completa, nossos jovens precisam entender, maninho. É muito sério isso. Eu não posso viver uma vida de oba-oba, simplesmente ir para uma igreja e achar que isso está tudo legal. Não tá. Não tá, porque Cristo, ele vai vir buscar a igreja dele e vai acontecer de muitos não irem. Por quê? Não tem a identidade autenticada em Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, maninho, se tu tiver alguma coisa para me interromper, fica à vontade, tá? Pode falar. Daqui a pouquinho a gente vai... Beleza. 2 Coríntios 5, 17... fala assim, ó, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. É uma linguagem um pouquinho diferente aqui. Mas as coisas velhas se passaram, o Senhor fez tudo novo. Então eu era um ladrão, eu não sou mais. Eu era um mentiroso, eu não sou mais. Eu era um prostituto, eu não sou mais. E outra, maninho, eu vou falar para aqueles que, assim como eu, não viveram no mundo. Não conheceram as podridões do mundo.
Não foram para balada, não foram para festa, não usaram droga, não beberam. Nasceram já dentro do meio cristão. E é um dos grandes problemas que eu vejo, meu irmão, é a falta do reconhecimento de quão miserável eu sou. Porque aquele que roubava e matava e foi preso, aquele que bebia, que era drogado, quando ele encontra Cristo, a mudança de vida que ele recebe já é um impulso muito grande deles reconhecer o quão miserável ele era. Porém, quando, assim como eu, outros tantos nasceram dentro da igreja e vivem uma vida na igreja, mas às vezes não conseguem reconhecer o quão podre é, o quão miserável, o quão pecador e o quão necessitado de Cristo é. Nós precisamos entender que o que eu seria sem Cristo? O Ângelo seria um prostituto? O Ângelo seria um ladrão? Por que não? O Ângelo seria um bêbado, um alcoólico? Não sei. Ele seria. Por quê? Porque ele não teria Cristo, mas o Ângelo com Cristo coloca na cruz todos os desejos da carne, porque sabe o quão miserável é sem Cristo Jesus. Então o jovem precisa entender isso e parar de viver uma vida muito, sabe, de boa. Não, eu vou para a igreja, curtir amizade, eu vou com os jovens lá. Ei, precisamos acordar, e é num tempo de crise dessa, meu irmão, que se levantam homens e mulheres de verdade, fervorosos, que falam não ao pecado, que resistem ao pecado. Por quê? Por causa da identidade que ele já tem em Cristo Jesus. Porque aquele que se apaixona por Cristo Jesus, meu irmão, é impossível que ele volte a viver uma vida no mundo. É impossível. A própria música diz que quem já pisou nos santos dos santos não sabe, né? Não sabe viver em outro lugar. E é uma coisa interessante de quando começasse, onde a gente começou a live, você falou que quando Deus criou o homem, teve um vazio que foi tomado pelo pecado. E quando esse vazio ele só é completado com a presença de Deus, né? Com Deus ali. Eu acredito que é como uma identidade. Você atendeu esse homem na sua casa, você viu que ele possuía um registro, mas ele não tinha uma identidade. Por quê? Ele não sabe onde está, ele não sabe quem ele era mais, ele não reconhece, a criatura que Deus o fez, que a criatura deixou de ser criatura e tornou ele um filho. Então ele ele não tem uma identidade, ele tem um registro. E a identidade, a gente só se torna, nós só reconhecemos uma identidade quando colocamos a nossa digital. É pela nossa digital. Pode falar. Não é o pai e a mãe que tem que ir lá registrar o filho? Sim. Então, 1 João capítulo 3, do 1 ao 3. Veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus. E somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Então, tá vendo? Deus pega o Maninho, pega a Bia, pega o Pedro, pega os irmãos que estão assistindo a gente, vai no cartório celestial e entrega: filho, tá aqui a tua identidade. Tu eras um nada, um Zé Ruela, sem mim, mas eu agora estou contigo, está aqui autenticado. Tu és um cidadão do céu, tu és um filho. Tu era uma criatura, agora tu és um filho. Tu era um escravo, agora és um filho. Deus é lindo demais, meu irmão. E ele faz isso 2 vezes. Como tu falou, ele faz isso no céu, como registro celestial, e mesmo assim nós se perdemos, ele vem à terra e se sacrifica para nos comprar de volta. Que amor é esse? É forte. Somente com a digital de Cristo. Nós precisamos, como você falou, aceitar uma nova formatação. Aceitar realmente o modelo de Cristo, né? E algo veio aqui em minha mente que quando somos tocados por Deus, realmente Ele nos transforma. Temos aí vários exemplos, os próprios discípulos. Pedro, ele trocou o nome, o Paulo, ele trocou o nome,
né? Já não é mais Saulo, agora se chamará Paulo. Ou seja, você, Deus reconhecendo, indo no cartório, agora você se chama Paulo. E você vai Eu até separei. Eu até separei isso aí para nós aqui, ó. Eu botei aqui Pedro. Pedro Jesus chamou agora de Cefas, né? Porque Jesus estava vendo algo que o mundo não estava vendo. Ele chamou, não que trocou o nome, mas ele chamou de Cefas. Ele, tu vai ser pedra, cara. Por quê? Porque Cristo já via que ele seria realmente uma grande pedra para a igreja. Zaqueu, qualquer um de nós iríamos olhar para Zaqueu, iríamos condenar e não íamos querer sentar com ele. Mas Cristo estava olhando a identidade dele verdadeira, que não era aquela. De cobrar impostos, de roubar impostos. Não era aquela, mano. Judas. Certo? Nós naquela época, maninha, ia olhar para Judas e ia falar, que gente boa, que bacana, fala bonito. É um cara legal, mano. Pô, como é que pode Jesus achar que ele vai trair? Jesus é ruim, Jesus é duro. Jesus estava olhando a identidade verdadeira de Judas. Davi, nós iríamos julgar o cara. Como é que pode nós termos um rei dessa forma? Um cara prostituto, um baita de um pecador. Como é que pode ser achado segundo o coração de Deus? Por quê? Nós vamos olhar a aparência, nós vamos olhar o que o cara faz, o pecado do cara, a gente condena. A gente condena o pecado de todo mundo, mas não condena o nosso pecado. A podridão que existe dentro de nós, a gente não condena. Porque se condenássemos, nós não condenaríamos os outros. Porque quando eu condeno alguém, eu já estou pecando. Então eu preciso olhar aqui, para dentro de mim. Olhar e ver quão necessitado de Cristo nós somos. Estamos ligados, hein? Não, eu ia falar todos. Estamos ligados, ia falar todos os nomes, ele já falou tudo. Isso que eu nem falei com ele hoje inteiro. Eu só não falei de Paulo, até botei aqui, Saulo. Mas é que Saulo e Paulo existe uma linguagem, na verdade, né? Porque, na verdade, Jesus ele não muda o nome de Saulo para Paulo. Isso, de alguma forma, é um erro nosso, de tantas vezes pregar isso, porque Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas, na verdade, não. Na verdade, numa determinada região se falava Saulo e na outra determinada região se falava Paulo. Ele nunca recebeu essa mudança de nome. É como assim, Tiago no Brasil, James nos Estados Unidos, entendeu? Então essa mudança não houve. Porém eu coloquei Saulo. Por quê? Porque Ananias, quando soube que Saulo iria lá, o que ele fez? Não! Ele está matando os crentes, como é que eu vou receber um cara desse na minha casa? Mas Deus estava olhando, eu quero esse homem, ele é doido, eu quero ele para mim, eu estou olhando a identidade verdadeira dele. Então é assim, mano, é assim, cara, Deus ele olha a nossa identidade verdadeira nele, não naquilo que eu sou capaz, não naquilo que o Pedro é capaz, não, ele olha naquilo que ele vai fazer através da minha vida e da tua vida. É dessa forma que ele olha a nossa identidade. Mamãe, queria fazer uma pergunta até para os dois, tanto tempo assim trabalhando com jovens, o que vocês percebem como sendo marcas desses jovens que não se encontraram em Cristo, que estão buscando essa identidade? Características vocês enxergam neles? Tu fala da atual? Isso, dos jovens que vocês têm, de forma geral, assim. Eu acho que uma coisa muito preocupante a nossa geração, ela parece que ela não linkou isso aqui a Cristo. Porque a partir do momento quando os jovens se apaixonam por isso aqui, entendem que isso aqui é a vida, que isso aqui é vivo, mano, Cristo ele se revela. Mas esse abrir de olhos, abrir da mente, é totalmente vindo de Cristo. É Cristo que gera esse desejo. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, se os nossos jovens estão aí correndo e patinando atrás de uma identidade, na verdade é pura ilusão eu correr atrás de uma identidade.
porque essa identidade ela é revelada só em Cristo. Eu vejo dessa forma. Diferente, como eu falei a respeito do chamado, né? Eu conheço muitos jovens, são apaixonados por Cristo, já têm a sua identidade em Cristo, porém ainda não encontrou o seu chamado em Cristo Jesus. Que já é daí uma outra loucura que todos nós passamos, que todos nós vivemos. Esse, meu Deus, eu sou apaixonado por Cristo, mas aonde Jesus vai me usar? Aonde Ele vai me chamar? O que ele vai fazer da minha vida? Mano, isso sim, eu vejo como algo muito, muito difícil de lidar. Mas a parte da identidade, realmente é quando Cristo, Ele abre a mente. Quando os 2 discípulos de Emaús estavam caminhando e conversando com Jesus, poxa, mas você não sabe a respeito de Jesus? Ele morreu e ressuscitou. Na verdade, eles estavam caminhando com Cristo, mas a sua identidade ainda não estava autenticada em Cristo. Pois se tivesse, eles teriam reconhecido o Mestre. Então, às vezes os nossos jovens estão ali, caminhando do lado de Jesus, mas Jesus ainda não está neles. Jesus ainda não teve o acesso para autenticar a identidade. E cantar, tocar, ir para a igreja, participar de culto, não representa que Cristo está dentro do coração. Nós precisamos escancarar. Se humilhar é através do novo nascimento, é através do arrependimento, é através da mudança de atitude. Os nossos frutos precisam, então, corresponder com aquilo que Cristo fez na minha vida. O Evangelho, ele precisa nos constranger a ser algo melhor. Eu não posso continuar da mesma forma. Se eu mentir, eu não posso continuar mentindo. Se eu roubar, eu não posso mais roubar. Então, o Evangelho, ele precisa me constranger a ser uma pessoa melhor. Amém. Então, quando você lê a Bíblia, Cristo se revela para você e a sua identidade é revelada em Cristo. Meu Deus! Eu creio dessa forma. O pastor Lucinho, cara, ele fala uma coisa muito massa. Ele fala que a Bíblia é o único livro que, quando lido, o autor se faz presente. Então, já pensou, cara, tu tá lendo a Bíblia, velho? E Jesus está do teu lado, se apresentando. A palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mano, a palavra, ela nos lava, ela nos limpa, ela nos purifica. E eu creio sim que ela autentica a minha identidade. Minha excelentíssima quer falar. Ele falou de uma marca, né? Que a pessoa ter uma marca de quem não sabe a sua identidade, né? Eu acho que uma coisa que a gente percebe assim nos jovens, né? Uma pessoa que não tem identidade, é uma pessoa que ela tá... Tu vê que ela tá perdida, assim, que ela tem uma busca em ser alguém. Porque ela ainda não percebeu quem ela é, ela ainda não entendeu em Cristo que ela é amada, que ela é preciosa, que o Senhor morreu. O Senhor morreu por ela, isso nós já entendemos quando aceitamos a Cristo, né? Mas às vezes a pessoa ela não se aceita. E diferente do que muitos crentes, né, já criados assim com a família, com o pai, a mãe, a família assim bonitinha, né? O pai, a mãe, tudo assim cercado num lar de amor. Outros que foram criados num lar que não foi tão estruturado, sentem muito, eu acho, essa falta de identidade, porque não teve alguém ali para dizer, filho, tu és isso, filha, tu és aquilo, tu és amada, tu és preciosa. Faltou algo, faltou um sustento a mais para aquela criança que foi crescendo e virou um adulto e muitas vezes hoje se sente perdido. E eu acho que é só o Senhor que vai nos revelando e vai despertando isso dentro de nós. A gente vai vendo às vezes, puxa, por que eu sou assim? Eu estou sentindo algo estranho. Por que eu estou tentando buscar a aceitação de alguém? Por que eu estou tentando ser vista por alguém? E aí tu começa a se questionar nisso e o Senhor mesmo começa a trabalhar. Olha, é por isso. Eu vou falar de algo assim que eu aprendi, que eu ouvi essa semana de uma pastora e eu achei muito interessante e importante a gente saber. Que os cristãos hoje, a gente tem a mente preparada e as mãos preparadas para servir ao Senhor. Nós estamos querendo trabalhar, querendo fazer e agir, jovens muito, muito mais, né? Querendo fazer e fazer para Jesus. E a mente preparada para
com a palavra, preparada para falar de Jesus, né? Só que às vezes as nossas emoções, o nosso coração ainda não está pronto, ainda não está liberto, ainda não está transformado, você ainda não sabe bem, assim, o que você está fazendo aqui, para que você nasceu, como é as perguntas ali, né? Para que eu existo, qual é o propósito da minha vida. E muitos jovens hoje, muitas pessoas se encontram em depressão por essas perguntas, porque às vezes não encontram essas perguntas. E eu entendi assim, e não só eu, mas essa pastora que eu conversava também, que é por essa falta de estrutura que teve familiar, sabe? A pessoa ela vai ficando perdida na identidade dela, ela não teve alguém para afirmar a identidade dela. E isso é só em Jesus, que a gente vai buscando. Eu creio que o Senhor mesmo vai trazendo a nós esse momento de cura, esse momento de entender, esse momento de ver o porquê que ajo assim, eu falo assado, porquê que eu sinto isso. E aí você vai enxergando aos poucos aquilo que Deus tem de verdade, como que Deus me ama de verdade, quem eu sou, sem desejar que alguém me aceite, me ame, diga alguma coisa para mim, e às vezes isso a gente sufoca as outras pessoas, a gente se frustra com as outras pessoas por buscar essa aceitação. E eu creio que é buscando em Deus e na palavra que a gente vai crescendo e entendendo. E pode-se ter pouco tempo de convertido ou pode ter muito tempo de convertido. Pode ter crente que é um velhinho já e ainda não tem a sua identidade firmada, né, em Deus. Acho bem... Posso falar? Não, só para ver se eu entendi bem. Então, você disse que muitas vezes, assim, no ímpeto da pessoa querer encontrar essa identidade em Cristo, ela acaba fazendo muitas coisas e ao invés dela parar para contemplar a Cristo, ela fica só vendo o que ela faz para Cristo. Exatamente. Isso, aí também a questão. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Exatamente. Não é o fazer, o ser, né? Sim, e às vezes a pessoa busca fazer, porque Deus quer que eu faça, porque isso vai agradar a Deus. Mas aí eu fico naquela busca de que é eu que estou amando a Deus, é eu que estou buscando e eu não compreendo que Ele me vê, que Ele me ama como eu sou, e se eu não conseguir fazer, Ele vai continuar me amando. Às vezes, até nesse ativismo assim que muitos crentes têm, sabe? Até falando da parte familiar hoje em dia. De deixar os filhos para... Não, vou deixar porque eu vou viajar para servir a Deus, porque eu vou fazer missão. E aí deixa lá a mulher em casa com 3 filhos e vai embora. E isso é algo que a gente tem que analisar. O que é a vontade de Deus? Aí a pessoa pensa, não, mas isso é para Deus, eu estou fazendo para Deus. Mas e cuidar dos filhos? E ajudar a esposa? Não vai ser para Deus? Será que... Qual é a vontade de Deus? Tem que ter esse entendimento do que a gente está fazendo, né? Se não é só com as mãos, mas... entender o que Deus tem para nós naquele momento, ter o discernimento. Uma coisa bem complicada é quando o jovem ele não consegue entender ainda o que ele é para Deus, o que ele é em Deus, e ele tenta sempre fazer alguma coisa para ser aceito pela liderança ou por aqueles que estão ao redor. E aí é o grande erro, porque logo a frustração vem. Vai se decepcionar comigo, vai se decepcionar com o irmãozinho e não vai ter raiz suficiente para ficar no evangelho. Por quê? Porque está fazendo para ser aceito. E claro, são jovens amados, jovens carentes, que não tiveram essa aceitação lá de pequenininho, do pai, da mãe, e esse buraco ele só foi crescendo. De repente ele acha um escape para isso tudo, que é estar se relacionando com pessoas. Ali ele tenta, então, suprir a falta de um pai, de uma mãe lá atrás. Existe aquele buraco aquele vazio dentro dele, que não é um vazio de Cristo somente, mas é um vazio de falta de pai e de mãe, e ele tenta suprir com as pessoas. Uma menina vai buscar num namorado, no marido, vai tentar preencher nele, e vai sugar dele, e vai esperar dele coisas que ele nem sabe. E isso vai virando algo terrível para a própria menina e vai sufocando o marido ou o namorado, não sei, depende. Ou tem meninas, às vezes, que vão se entregando. Vão se entregando de bandeja porque tem esse desejo de ouvir que ela é linda, tem o desejo de ouvir, ai, meu amor, eu te amo. E aí a gente vai sendo levado
pelo esse desejo de aceitação, de alguém olhar para mim, dizer quem eu sou, que ele me ama, que eu sou amada. Problema de identidade. Que ela precisa ser encontrada em Cristo. E eu acho que a pessoa que tem isso, ela precisa compreender que ela tem essa dificuldade. Porque se ela não lutar contra isso, o inimigo vem e dá-lhe uma rasteira. Porque é nessa fraqueza que ele vai pegar, né, o menino ou a menina também, né? Eu falo mais da menina porque eu sou menina, mas o menino eu acho que também tem isso, né? Ele vai se desfocar de Cristo e vai ver, opa, tem uma menina ali me dando mole, tem uma gatinha ali e eu vou lá e vou fazer meu serviço. E daí esquece um segundo de Deus. Isso é a coisa que mais afasta os jovens, isso a gente já viu de anos com jovens. Tu tá anos ali se dedicando, ensinando da palavra, discipulando um jovem, aparece uma abençoada e leva o menino embora. E aí o menino se desvia, e aí às vezes se engravidam, e aí vai, né? Vai embora. E nisso eu vejo mais duas situações, que a primeira, como você fica nesse ativismo, né, o jovem, né, às vezes até a gente ficamos nesse ativismo, a gente não consegue contemplar a Deus, e a gente não consegue ver que o amor que eu sinto por ele vem primeiro dele. E o segundo ponto que eu vejo também é que a gente também não consegue nos enxergar, porque a gente está focado nas coisas de fora, no que fazemos, e a gente não consegue ver quem a gente é para realmente entender o quanto somos dependentes de Cristo, né? O quão miseráveis somos e o quão santo é Cristo. E não acaba levando para lugar nenhum, realmente, né? Até o que a pastora Bianca, né? Pode me chamar de Bia. De Bia, é profundo, realmente. Isso já vem do berço, né? A falta de paternidade, ela traz muitas feridas, né? O pai, ele dá destino, né? A mãe nutre a casa e o pai dá destino para os filhos. Então, isso acaba gerando uma ferida em que, às vezes, vão para a igreja, eles vê um líder, vê um pastor, vê alguém que supre as necessidades de sua alma e se agarra como uma referência. Só que, como o pastor Ângelo falou, nós homens somos falhos. E isso é o maior, não vou dizer defeito ou um problema, mas é um perigo para as lideranças hoje, não só no Brasil, mas no mundo, em querer ser um super-herói e não mostrar, às vezes, sua falha, e onde leva esse suplemento para essa geração, e quando ele, às vezes, mostra um defeito, um erro, ele acaba destruindo todo um percurso de um tratamento de uma geração, de um jovem, né, e acaba fazendo com que esses jovens se desviem, ou se busque as suas aflições, ou a sua fome de mostrar que ele está ali, oi, alguém está me vendo, alguém, sabe, lá fora. E quando você falou que, às vezes, o jovem, o homem ou a mulher encontra as suas carências, às vezes no cônjuge, numa menina, ou, né, o menino na menina, e eu acho que está muito mais preocupante hoje em ser menino com menino, menina com menina, por quê? Porque eles se atraem, os desejos se atraem, as feridas se atraem. Não vai cair a live? Hã? Não vai cair a live? Deixa eu ver. Não. Eu tô brincando, pô. Pelo que tu falou. Não, assim, ó, porque os desejos e as feridas se atraem. Então, é esse distúrbio que teve na nossa geração, em que nós, Ângelo, como você falou, quando vem uma pandemia, eu acredito que é Deus parando e dizendo, ei, vamos reiniciar, vamos ter uma nova formatação. E a formatação é isso aqui, mano. É comer isso aqui, de noite. Sabe, nunca tivemos na nossa geração a oportunidade de seus filhos, dos pais estar com seus filhos dentro de casa. Né? Você sabe que eu trabalho na prefeitura e a gente recebe, poxa, quando é que vai abrir as escolas? Preciso mandar meus filhos para a escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir isso, eu não aguento mais eles dentro de casa. Mas, cara, olha a oportunidade que Deus te deu para te sentar na mesa com o teu filho e ouvir os sonhos deles, os projetos dele, de contar suas experiências de vida, e ter um relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filha, sabe? Em construir uma identidade de princípios, de valores, dá destino, sabe? Sim. Salvar essa geração, nós precisamos levar essa geração a Cristo para salvar essa geração. Não estou falando de encher igreja não, cara. Nós não vivemos de concreto, nós vivemos pela essência. Isso.
Nós vemos pela essência. Essa crise de agora me levou muito a pensar isso, sabe? Ou de repente, aquilo que a gente faz já há 24 anos, que a gente tem de comunidade Amar, de repente uma crise dessa poderia ter acabado com tudo. Já pensou, mano? Tu olhar para trás e ver, poxa, todo o trabalho se acabou com... Então, nós precisamos fazer algo muito além, maninho. Eu e tu, cara. Pedro, minha esposa, nossos jovens. Algo muito maior. E o que é maior, cara? É parar de se importar tanto com algumas coisas dentro da igreja e a palavra está ficando de lado. Eu acho que nós precisamos voltar para a palavra, voltar para o arrependimento, voltar para Cristo Jesus. O ativismo, ele foi ficando tão grande, cara, que a gente esqueceu. Quer ver uma coisa? Se a gente pudesse... Eu vou falar alguma coisa, mas não se ofende, maninho. Se a gente pudesse avaliar as pregações dos nossos músicos, como é que seria? Pegar todos os músicos, aqueles que sobem no altar para ministrar canções, botar eles para ministrar a palavra. Como é que seria? Traumáticas. Eu falo isso com dor, sabia, maninho? Porque talvez nós erramos nisso, mas muitos dos músicos que existem não sabem pregar uma palavra. Sendo que já lá, quando Deus constituiu os levitas naquela época, não era só para tocar, era para limpar a igreja, o templo, era para pôr a mesa, era para sacrificar, era para pregar, eram os levitas que pregavam, e cantar bem. Então, é um aglomerado de situações tão forte, meu irmão. E daí eu fico, vamos botar os músicos de Itajaí, vamos botar em cima do altar, eles não vão pegar instrumento, eles vão só pregar a palavra. O que vai sair, mano? É muito preocupante. Estão gastando as forças deles nos instrumentos, beleza, é a função deles, mas precisam gastar energia na oração e na palavra. Daí as coisas vão ser diferentes, mano. Ou menos ainda, se não fosse só pregar, mas se fosse colocar eles para orar sem o violão. Sem o violão, sem o guitarra. Quando a gente fez o intensivo para missionários... Eu não vou falar nada que tem um aqui do meu lado. Mas esse cara é de Deus. Quando a gente fez o intensivo para missionárias no sítio, não podia ter um barulho, ninguém cantando nada. Era só oração, só podia orar. Ninguém violão, ninguém canta, ninguém nada. Eu só imagine a cabeça do baterista. Tá aqui assim, ó. Não, mano, é sério mesmo, mano. É preocupante. Nós precisamos consertar isso na nossa galera. Levar eles para a palavra, né? É o que falta, né? É o que falta. Porque às vezes é por falta de identidade. O músico, ele acha que ele é músico. Mas não! Antes de ele ser músico, ele é um cristão. Antes de ele ser músico, ele precisa ser um pregador da palavra. Sabe qual é o nosso primeiro chamado, maninho? Eu vou ler para ti. 2 Coríntios, capítulo 18. Que fala assim... Não quero. 2 Coríntios, capítulo 18, fala assim, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, o Pedro, o maninho, não sei nem se o Pedro é músico, mas antes de ser músico, ele precisa ser um reconciliador do mundo a Deus. Antes do Ângelo ter um título de qualquer coisa que for, ele precisa ser um reconciliador, ele precisa ser um embaixador, ele precisa fazer as pessoas conhecerem a Cristo. É isso que os nossos jovens precisam entender. Identidade, eu recebi a Cristo e sou selado com Cristo. Eu não preciso saber cantar, eu não preciso saber tocar, eu não preciso saber pregar. A palavra fala que o meu ministério principal é o ministério da reconciliação. Aquilo que eu sei fazer, que é conversar, aquilo que eu sei fazer, que é brincar, que é trabalhar, que é servir, eu vou fazer da melhor forma possível, porque assim Cristo estará sendo representado através da minha vida. É dessa forma que eu creio o nosso chamado.
E eu concordo contigo, ali, voltando tudo que tu falou, só para dar uma pincelada no que tu falou, isso é uma mente de servo e filho. A mente de servo, ele pensa, eu sou músico, ponto. Você vai trabalhar numa empresa, eu sou contador, ponto. Tu não é um contador, tu não faz mais nada, tu é um contador. Só que o chamado de Deus ele não é micro, ele é macro. Quando ele te chama, ele te pede para fazer não só aquilo, ele pede para fazer algo a mais. A própria Bíblia fala que se teu irmão te pedir para te andar 1 milha, você anda 2. Ou seja, se Deus está te pedindo para ser músico, ele está te pedindo para te pregar, você abraçar o irmão, né? Estou falando questão ministeriais, né? Mas nós temos que sair de uma mentalidade de servo e ir para uma mentalidade de filho, porque em servo nós não temos identidade, nós somos pagos para fazer. Filho, nós somos donos de tudo, porque o pai é dono de tudo. Então nós encontramos a nossa herança, nós encontramos a nossa identidade. Quem somos, para onde vamos, entendeu? É isso, ser filho, cara. Nós temos que ser filho. Eu separei esse texto aí também para falar. Todo mundo vai pensar que eu te liguei antes. Para. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Estava aberto aqui, mas aí eu abri Coríntios e falei junto contigo. É isso mesmo. Mas eu nem vou entrar nesse texto, eu vou falar rapidinho a respeito da parábola do servo inútil. Top. Meu Deus! Mano, Jesus, ele conta essa parábola falando que o Senhor, ele chegou em casa e o servo ainda não estava, o servo chegou, o escravo, ele chegou cansado do serviço, sujo. Então ele primeiro foi preparar a janta do seu senhor, ele foi limpar a mesa, ele foi pôr a janta, ele foi se lavar, o seu senhor comeu tudo, ele teve que tirar a mesa, recolher, limpar todo o ambiente, o seu senhor foi descansar, aí sim que o escravo foi fazer o quê? Comer, se alimentar. E a palavra de Deus fala, essa parábola fala que mesmo assim ele foi considerado, ele se diz, sou um servo inútil, porque só fiz aquilo que me é obrigação de fazer. Esse precisa ser o nosso sentimento. A gente vai para o culto, a gente limpa, a gente abraça o irmão, a gente visita o irmão, a gente canta, a gente prega, colhe o dízimo, limpa as cadeiras, limpa o banheiro, e eu continuo sendo o quê? Inútil. Se eu entender dessa forma, irmão, a soberba vai ficar lá embaixo dos meus pés. Eu vou ter controle dessa praga que é a soberba, esse pecado terrível. Jesus, ele nos ensina dessa forma, mano, a ter um coração de criança, um coração humilde, um coração de servo. E mesmo fazendo tudo isso, estou fazendo só aquilo que é a minha obrigação. É igual um funcionário da empresa. Meu Deus do céu, se tem um funcionário que incomoda o patrão, é o funcionário que só quer fazer aquilo que foi contratado. Eu acho que para um patrão isso é terrível. O camarada é contratado para fazer um tipo de... só faço isso. Não varro o chão. Pô, o cara tá rodeado de sujeira, mano. Vai viver na sujeira. Então não faz sentido para mim. Isso faz parte de caráter, faz parte de identidade. Exatamente. Né? É top. Até a parábola do filho pródigo, né? Quando ele encontrou a verdadeira identidade, ele voltou para casa. A identidade de filho. Exatamente. Ele sabia quem ele era, né? E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente dá uma escapadinha, é como se fosse um GPS sem internet hoje. Ele está querendo ir para um lugar e vai te jogar para outro. E tu não sabe como chegou. Então, quando a gente nos posicionamos em Deus, principalmente em Deus, não estou falando de posicionamento em igreja, de religião entre A e B, eu estou falando realmente em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por todos, que veio salvar o mundo. Quando a gente se posiciona nele, e a Bíblia fala que não vem ao Pai a não ser por mim. Então, se a gente vai a Cristo, nós iremos ao Pai e conseguimos completar o nosso chamado na terra e nosso propósito, que é nele, é tudo nele, e para ele, com ele, né? Sim. Entender essa soberania de Deus é maravilhoso, top, né? Mano. É maravilhoso. Nossa, aqui. Tá chegando pergunta para ti aqui, cara, né? Tá bombando aqui as perguntas aqui na internet. Ai. Olha só. Identidade tem a ver também com o viver do evangelho verdadeiro, de buscar santidade e nos tornarmos mais semelhantes a Cristo?
Sem sombra de dúvida. Na verdade, quando eu encontro a minha identidade, eu vou fazer isso com prazer, né? Vai ser um prazer. Eu encontro a minha identidade, o meu prazer vai ser o quê? Ser semelhante àquele que me deu a identidade. Eu fui registrado num cartório pelo meu pai, eu quero ser parecido com ele. E meu pai é o quê? É santo. Deus é santo, Deus é poderoso. Eu vou querer ser semelhante a ele e não ofender jamais. Porque naquele texto fala que o coração do filho conhece o coração do pai, né? O filho, ele conhece o coração do pai. Então, ele não tem desejo de entristecer o pai. Então, a minha identidade é essa. Eu conheço o coração de Jesus Cristo e não quero jamais entristecê-lo com a minha maneira de viver. Apesar de que, o Senhor sabe, somos pecadores e falhos e entristecemos muito durante o nosso dia. Eu vejo assim também que, né, quando a gente entende a salvação de Deus, o sacrifício de Cristo, nós nos esforçamos mais ainda para ser como ele era. Com certeza, essa é a nossa responsabilidade. Se tem algo que está nas nossas mãos, é a responsabilidade de viver em santidade. Isso está em nossas mãos, porque eu decido se eu quero pecar ou não. A salvação vem dele, a glorificação vem dele, tudo vem dele. Mas se santificar é através daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Fala de obras, fala de viver uma vida. Amém. E falasse uma coisa bem interessante ali. Está falando mais alguma coisa? E, bom, depois não vou gostar desse de música aí, eu não gostei muito, não, tô brincando. Ei, falasse uma coisa interessante que eu peguei uma fala tua, que quando o cara entende a paternidade ou reconhece a paternidade, a gente não quer ser mais que ele. Nós não queremos ser mais que Deus. Nós queremos andar com ele. Exatamente. Lúcifer, ele se perdeu totalmente a sua identidade. Ele era o braço direito, cara. E ele quis ser mais que Deus. E olha a queda que ele teve. Olha a queda que ele teve. E isso é tão forte. Pode falar. Não, isso é tão forte, cara, que uma vez eu recebi uma profecia de um pastor lá, que o pastor começou a profetizar dizendo que eu vou ser muito maior que meu pai, vou te levar a muitos lugares que teu pai nunca foi, e meu coração rejeitou aquilo. Porque eu não quero ser mais que o meu pai, tá entendendo? Isso é a respeito do nosso Deus também, cara. Quando Deus coloca esse desejo no nosso coração de ter uma identidade nele, é de ser filho, é de ser aceito, é de ser criança no colo dele. Legal, top. E é forte, né, cara? É forte, não que... Isso nos traz isso é questão de honra, né? Ali, e é tão forte, quando a gente via, quando Deus chamou Abraão, acho que Deus tinha na verdade, Deus tinha falado com Tera, né? Tera antes, né, de Abraão, né? Tera, né? E era para ter começado com ele. Só que ele ficou preso nas suas emoções, no seu luto, na sua tristeza. E Deus, ele queria começar um plano perfeito. E ele achou graça em Abraão, né? E ali já veio começando tudo, Abraão, Isaac, Jacó, né? Então tudo é um propósito, tudo é um alinhamento de coração. Eu sempre falo que o céu está em movimento todo o tempo. Então nós temos que estar em movimento junto com o céu, em alinhar o nosso coração com o dele. Como? Cara, isso aqui, eu sempre falo, a Bíblia é igual a história do Pinóquio. Quando o marceneiro lá pegou aquele toco de madeira, ele foi esculpindo a cada dia, até formar um menino de madeira. E qual é o desejo de Pinóquio? Se tornar um menino de verdade. A Bíblia, como você falou, é um livro que é o único livro que o autor está presente. Então, quando você começa a ler, Deus vai te esculpindo. Ele te pega um tronco virgem e ele vai te esculpindo. Você se torna um menino de verdade. E quando você se torna... de madeira. Quando você se torna de verdade, quando ele coloca a digital da identidade dele. Exatamente. Top. E Deus assim, é demais. Cara, quando a gente encontra essa identidade em Cristo Jesus, mano, o mundo pode cair ao nosso redor, porque os problemas continuam vindo. Eu serei um babaca se eu falar que os problemas se acabam, né?
Não, continue, às vezes até é pior. Mas você sabe que isso vai passar, você sabe que Cristo está permitindo tudo isso, então a tua vida ela fica mais sensata, ela fica com mais nitidez. Pode falar. Não, eu disse mais uma pergunta aqui para ti, que aí acabou as perguntas ali. Mas é isso aí, o Ângelo. Deus é top demais, cara. E ele é simples. Nós que inventa Paranauê. Nós que ficamos inventando Paranauê aí para tentar deixar as coisas difíceis, né? E ele é simples, mano. Ele é tão... não é engraçado, né? Mesmo até um pecado falar que ele é engraçado, mas... Ele é tão simples que ele veio, nasceu numa manjedoura emprestada, roupa emprestada, os outros davam comida, né? Direcionou um povo, não obrigou ninguém a andar com ele, mas apresentou a verdade, entendeu? Crucificamos ele, e se vir novamente ele passa tudo de novo para nos salvar, né? Então, cara, na verdade, se ele vir de novo, ele vem pra matar tudo que sou eu, né? Mas só levar os dele. Não gera polêmica, nós estamos ao vivo. E eu tô esperando ele voltar, hein? Não gera polêmica, nós estamos na internet, vamos botar nós do lado. Vivendo dias bem complicados, mano. É muita gente que acha que tá e não tá. Até hoje o Anderson mandou uma mensagem para mim e foi sobre o boletim, né, aqui de Itajaí, o boletim que foi passado, e me perguntou, poxa, mano, isso é verdade? Eu disse, cara, para mim é verdade. Agora... Você fez a mesma pergunta hoje. Para mim é verdade, porque assim, o Itajaí é o único que está, querendo ou não, levando os números corretos. Né, acontecendo várias outras questões em outras cidades, mas isso não vem ao caso. Mas o que a gente conversou foi o quê? Que o povo ele está tão perdido, indo tanto numa onda, ele está numa onda, mano. Se vir uma onda na praia, se tivesse uma onda só, tudo bem. Nós estamos, cara, na galera, assim, que não sabe pra onde vai, cara. Estão tudo perdido, igual aquelas baratas. Entendeu? Dá pra pegar a cara, mano. Porque falaram isso, tá, mas porque a gente não sabe o que é verdade e inverdade. A gente recebe 1 milhão de vídeos todo dia. Porque o Zequinha, que é médico lá no final do mundo, falou que é assim, que é assado, daí acredita, daqui a pouco já manda outro dizendo que não acredita. Rapaz, é tudo perdido. A tecnologia trouxe muita informação, mas muita desinformação. E eu fico assim, mano, pensando seriamente, o que Jesus pensa a respeito de uma pessoa que tem a capacidade mental de inventar um besterol só para sair divulgando. Que absurdo, né, cara? Ei, mente vazia é oficina de quem? Do capeta ainda. Mas é muita maldade, né, cara? O cara querer fazer uma fake news assim para sair espalhando, pelo amor de Deus. Eu não vou falar que é um povo, uma geração sem princípios, querendo ou não, mas é uma geração sem destino, cara. Vai na vibe, e nossos jovens estão assim, estão indo na vibe. Eu tô jovem, tenho 30, né? Tô conservado, tô meio formal. Mas assim, ó. Não tem filho ainda, né? Não tem espelho também. Não foi pô. Nós estamos ao vivo falando um negócio desse. Tô brincando. Essa vibe, entendeu? Esse cara. Eles procuram uma vibe, eles não procuram o que ela pode trazer, entendeu? E é como a pastora Bia estava falando, eles vão para um lugar onde as feridas deles são apaziguadas. Então, ou seja, eles botam uma capa. E Jesus fala para a gente se livrar da capa. E o evangelho, ele confronta, cara. E essa geração não está pronta para confrontar. Vai confrontar um jovem hoje para te ver. Confronta. Tu sabe. Mani, a gente tinha que fazer uma live dessa para falar de outros assuntos também, é legal? Pode falar, pô, claro, a gente fala. Abordar outros assuntos, até sobre política, também seria legal. Claro, a gente vai
a gente vai abordar. O B está na frente do jovem quando Jesus falou assim, ó, e haja luz, ele assumiu os jovens da mata. Entendeu? O que foi? Quando Deus falou assim, ó, e haja luz, tu falou, e assumiu os jovens da mata, até hoje, né? Mais ou menos isso. Bobão. Então, cara, essa galera... Eu tive pastores que antecederam a gente no Ministério de Jovens, que foi top, né? Teve um casal, o pastor Roberto e a Maítz, antecederam a gente no grupo de jovens, foi eles que colocaram a gente nisso. Então, até hoje. Mas é uma benção. É um desafio grande. É um desafio, Ainda mais hoje, falando sobre identidade, nossos jovens hoje, cara, eles têm um registro, mas eles não sabem quem são, é muito difícil. Entendeu? E é uma geração que tu não pode confrontar. Da onde que você... É uma geração o quê? Que não se pode confrontar hoje, né? Exatamente, cara. Eis aí o grande problema dessa geração e da minha geração de 10 anos atrás. Éramos confrontados, a gente abaixava a orelha e fazia de tudo para mudar. Chegava em casa, contava o pai para a mãe e ainda apanhava do pai e da mãe. Hoje, mano, nós temos que trabalhar com jeitinho para não machucar, para não ofender. Por quê? Porque tem todo tipo de informação. Eis aí. Não podemos confrontar adolescente mesmo, mano. Por isso os professores passam tanto trabalho. Porque os pais tiraram a autoridade dos professores para corrigir, para disciplinar, para confrontar um adolescente. E eu aprendi isso, cara, já há um tempo e faço isso, pratico isso com os meus filhos. Eu falo não. Muitas das vezes poderia falar sim, mas eu falo não. Não. Por quê? Porque o não vai forjar eles. Se eu falar sim toda a vida, mano, quando chegar lá com 15, 16 anos, eles vão receber um não, vão se frustrar. O pastor deles, o líder deles vão falar não para eles, eles vão se frustrar. Por quê? Porque não sabem ouvir não. E eu acredito que essa geração de hoje, uma pergunta assim, né? Mas tu acha que essa geração de hoje vivia no tempo junto com Moisés? Que Deus falava... Faria o quê? Faria o quê? Faria o quê? A geração de hoje conseguiria viver no tempo com Moisés? Cara, a própria geração de Moisés não conseguiu viver com Moisés, todos morreram. Imagina, nossa, imagina eu ia reclamar do começo ao fim, Moisés, tu é um louco? A gente tava comendo cebola no Egito, agora a gente tá comendo maná e codorna todo dia. Mas ia reclamar, velho. O ser humano já tá aqui dentro. Faz parte do ser humano. Fermento. Mas é esse buraco que você falou lá no início da live. Quando esse buraco ele começa a se esvaziar, nós começamos a deixar o velho homem voltar. Quando a gente preenche, é igual tomar um antídoto, né? Uma vacina. Vai lá, tu tem que tomar uma vacina a cada segundo no ser humano hoje. Começa a se contaminar com as coisas do mundo, a bactéria começa a crescer, aí tu vai olhar, toma a vacina. Aí leva um puxão na orelha do pastor, ou o próprio de Deus, né? Às vezes é no louvor que tá ouvindo, às vezes numa oração. O cara, não, opa, Deus falou comigo hoje. Daqui a pouco o cara de novo. Então a gente, a todo momento, tem que estar alinhado com ele. O irmão mandou aqui para mim, ó, reclamamos por causa da raiz adâmica. E é verdade. Um irmão aqui que tá falando comigo no WhatsApp. Estão ouvindo lá. Reclamamos por causa da raiz adâmica. Adão. Muitas pessoas estão deixando a sua identidade ser forjada por outras pessoas e não pela palavra de Deus, né? Quando eu deixo a outras pessoas autenticar a minha identidade, dá tudo errado. Seja quem for. Seja a Rede Globo, seja pastores, seja novelas, seja o que for. Se não for a palavra de Deus, vai dar ruim. Porque é só a palavra de Deus que tem o poder. A palavra de Deus fala que ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 fios. Ela entra num lugar onde o maninho não sabe que existe. Lá.
Ela entra, ela corta, ela faz todo um estardalhaço para transformar o maninho, fazer ele nascer de novo. Então a palavra de Deus é poderosa para isso. Não é homem, não é pastor, não é televisão, não é YouTube, não. O problema é que nossos jovens, muitos deles estão sendo forjados por aquilo que estão ouvindo dos outros, não daquilo que está sendo lido e se alimentado da palavra de Deus. É um grande problema, é um grande problema. É isso aí. Então é isso aí, B. Queremos te agradecer, porque já são 11 horas, não queremos tomar o teu tempo, né? Você, da sua família. Né? Temos aqui 1 hora de live. Graças a Deus deu tudo certo, a internet nos ajudou. Amém. Sim, glória a Deus, aleluia. Agradecer por ter aceitado o convite, pastor Foi um prazer. A pastora Bia, né? Um tema importante nos dias de hoje que estamos vivendo. Precisamos falar realmente a palavra. Precisamos... É que, na verdade, as pessoas querem um segredo pronto, né, maninho? Exato. Uma porção, né? Até achei assim, né, assim, engraçado até aquelas perguntas que a gente ia comentar, né? Mas eu sei que é para dar um rumo à conversa. Mas é que, na verdade, não existe um antídoto pronto, né? Para a nossa vida inteira. Eu preciso me render a Cristo, o resto, mano, é viver a cada dia. Aos pouquinhos e conhecendo meu próprio coração, onde eu preciso de mudança. E é assim, a gente não é transformado da noite para o dia. A gente é transformado aos poucos, lendo a palavra e se alimentando dela. Exatamente. Né? Amém. 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 Pastor, queremos agradecer, foi uma honra tê-los aqui. A gente queria ver se você queria deixar uma mensagem para os jovens aí que tem esse ímpeto, essa vontade de se encontrar o seu propósito, né? Entender o seu destino, a sua identidade em Cristo e que forma eles podem estar fazendo isso. E pode finalizar aí com uma oração. Cara, eu acho que o segredo é você não dormir sem ler a Bíblia. Eu penso dessa forma. Se você praticar a leitura da palavra todo dia, existe uma pesquisa feita que se eu leio uma vez a Bíblia por semana, não muda a minha vida. Se eu leio 2, não muda a minha vida. Uma pesquisa. A partir da 4ª vez por semana da palavra de Deus lida, a mudança causada dentro do homem é gigantesca. Mas eu preciso ler ela pelo menos 4 vezes por semana para que faça efeito dentro de mim. É uma pesquisa feita com várias pessoas. Então, mano, é muito real isso aí. Nós precisamos ler a palavra, ela que é poderosa. Ela foi deixada pra gente para ser seguida, para ser lida, para se alimentar dela. E os jovens que praticarem isso vão viver o sobrenatural de Deus, cara. Vão viver coisas inefáveis. Essa é a real. A identidade, ela tá ali. Ela vai ser revelada ali. No teu dia a dia, na oração e na palavra. E, claro, congregar, ter uma igreja saudável, que seja uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus. Amém. Pastores que estejam contigo, te acompanhando. Não ser um desigrejado, porque isso só te leva para longe de Cristo. Tem que sim que congregar, faz parte. Eu creio dessa forma. E o resto, mano, é trabalhar que o Senhor tá voltando. Amém. Amém. Quiser fazer uma oração, pastor Anjo, para a gente Bora. essa noite, essa live, e abençoar as pessoas que estão nos vendo, né? E abençoar nossas famílias, sua família, né? Primeiramente, amém. Abençoar a sua família, sua esposa, como é que se diz? Te liberar um pouco pra gente. Nós botamos as crianças para dormir, amor, pelo amor de Deus. Faz as crianças dormir pra gente poder conseguir conversar na live. Senão, mano, já tá os dois aqui atrás da gente pulando. Mas, pastora, a gente vai marcar um outro assunto. Show! Marcar outro assunto. Legal. Manda lá. Amém. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de falar da tua palavra, Pai, através da internet, da tecnologia. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade tão linda. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, para que os nossos jovens, eles venham encontrar a identidade no Senhor, Pai. E que eles possam entender que eles não precisam fazer coisas para ter essa identidade. A identidade, ela vem porque o Senhor
nos ama, o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós e o Senhor dá a identidade de filho, Pai. E é isso que nós queremos e te pedimos, Pai, para a nossa cidade, Pai. Para Itajaí, para que sejam jovens fortalecidos, jovens fiéis na palavra, jovens que oram, que leem, que busquem. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti sobre as nossas vidas, as nossas famílias, sobre a família do Maninho, do Pedro. Pai, em nome de Jesus, enche-nos com Teu Espírito Santo, Tua sabedoria e Teu entendimento em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, anjo. Obrigado. Que Deus te abençoe, que te dê uma Fechou? Então, ô Maninho, Oi. posso fazer o convite aí para quem não tem igreja? Sei lá, né, velho? Vai que tem um cara que não tem igreja que tá ouvindo. Ou vai ouvir. Vende teu peixe. Todo sábado, 8 horas da noite, reunião de jovens lá na Mar. E é top, né? Eu fui lá. É top, eu só convido top. Só top. Eu fui lá. Então, ó, tanto na igreja do São Vicente como na igreja do Portal, todo sábado, 8 horas da noite, nós temos culto de jovens. Ah, pois é, tava funcionando lá, né? Tá. Eu falei com o Felipe, o filho do Zé. Felipe. Eu Certo. tinha falado com ele. Aí ele disse que ele estava lá no portal, não sabia que ela estava funcionando aos sábados. Não, lá funciona só os sábados, por enquanto. Os jovens, Não. né? Lá a gente faz em 2 horários, os jovens. Entendi. Legal, Das 6 legal. às 8 e das 8 às 10. Aqui no São Vicente, não. A gente faz tudo no horário sólito, viu, né? Legal. Legal. Pessoal, Respeitando, claro, a máscara e o distanciamento, tudo que se pede ali, né? a NASA, né? Vai lá todo mundo igual a NASA, né? Igual a NASA, Isso. tudo fechado. Isso. Pessoal que nos assiste, quem não sabe, o B, o Ângelo, eu chamo de B pela nossa intimidade de muito tempo caminhando junto, ele é o presidente do COPEB Jovem aqui em Itajaí, e ele fica à frente de vários líderes de jovens. Tem o COPEB Pastor, né, que o pastor presidente é o pastor Lapa, do Ministério Mevan, e o Ângelo é o presidente da juventude ali, faz um lindo trabalho na nossa cidade com a juventude. E juntos estamos lá agarrados, né, bem, no mesmo propósito. Então, Fechou então, querido? fechou, meu irmão. Foi um grande prazer, tá? Tamo junto, beijo no coração. Não se esqueça que amanhã esse bate-papo vai estar no nosso canal no YouTube e no nosso Facebook. Manda o link pra mim pra eu poder encaminhar pros meus grupos lá certinho. Então, Fechou, meu baita? junto. Fica com Deus. Até mais. Valeu. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Amém. E é isso aí, galera. Mais um bate-papo, né? Hoje com o pastor Ângelo sobre o tema identidade. Queremos agradecer você que esteve aqui, que nos acompanhou, e que essa palavra possa ter sido plantada no seu coração, e não esqueça de regar a cada dia, né? Amém. É isso aí, Pedro. Amém. Esperamos vocês na semana que vem. Estaremos com o pastor Anderson Comunidade Aprisco. da comunidade Aprisco. Quinta-feira, mesmo horário. Tenha uma boa noite e Deus abençoe, gente. Abraço. Valeu.